Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo. Esse é o terceiro vídeo. Agora eu vou continuar falando sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu tinha parado no versículo 6. Então, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse momento, nesse período, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção sobre o fato de que os irmãos que estavam em Roma, a todos os que estáis em Roma, porque depois de alguns anos, a perseguição contra os cristãos que se converteram ao cristianismo, porque eles eram romanos, eles viviam dentro da sociedade romana, e a sociedade romana, o Império Romano, era muito depravado. O Império Romano, os romanos, eles viviam igual às pessoas de hoje. Eles viviam sem regras e eles adoravam muitos demônios. Eram os falsos deuses. Por isso que Paulo escreve falando que os cristãos que se converteram antes da perseguição, que houve a matança dos cristãos de vários jeitos cruéis, porque o imperador Nero atirou fogo na cidade de Roma e queimou todas as casas dos romanos, escondido, sem que eles percebessem. E o imperador Nero jogou a culpa nos cristãos. Então, por isso que os cristãos, eles eram considerados amados de Deus, porque eles sofreram muito para que nós hoje pudéssemos viver em paz, tranquilamente, sem ter esta condição que houve entre os cristãos no ano 60, 65 depois de Cristo. Então, esses irmãos, eles foram chamados de santos por Deus. Graça a vós e paz de Deus, nosso Pai. Infelizmente, essa paz
ela foi quebrada pelo imperador Nero, porque ele queria fazer um novo palácio lá em Roma. Então ele destruiu a cidade de Roma para construir um palácio maior do que ele tinha. E ele jogou a culpa nos cristãos. E os que ainda não tinham se tornado cristãos, os romanos, mataram os nossos irmãos cristãos, atearam fogo neles e fizeram como tochas humanas. Pregaram eles na cruz, crucificaram as pessoas que se convertiam ao cristianismo de Deus e jogavam eles nas arenas onde tinham animais ferozes igual leões, e os leões comiam os cristãos, e fora outras torturas. Então essa carta ela foi escrita uns 20 anos depois de começar a acontecer estas atrocidades. Só que não está escrito no livro da Bíblia. Não sei por quê. A gente pode procurar estas informações que nós vamos achar na internet. Mas no livro da Bíblia não está constando esse período de desgraça total dos cristãos que se convertiam lá em Roma, lá na cidade de Roma. Então, a graça, a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, baseado nestas constatações, eu vou continuar falando sobre o livro de Romanos, para a gente poder imaginar o que aconteceu nesta época. Mas antes eu vou mostrar a lista de cursos que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados irá utilizar para montar a igreja e atender os membros da comunidade cristã. Aqui está a capa de alguns cursos que vão ser produzidos dentro do canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, nós vamos estudar vários cursos para montar um negócio, para dar sequência nos interesses do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é assim que tem que ser agora. Nós fomos poupados, mas ainda vai acontecer o juízo final, onde vai haver uma perseguição maior do que houve há 2000 anos atrás. Mas eu acredito que a grande tribulação aconteceu nesse período que eu estou falando agora. Mas os estudiosos dizem que ainda vai acontecer uma tribulação maior do que aquela. Então, eu vou começar
a falar do curso Raças e cruzamentos de ovinos. Nesse terceiro vídeo da série que eu estou fazendo, nós vamos começar a falar da criação de ovinos. Então, as raças e cruzamentos de ovinos vai ser descrita neste vídeo curso destinado a ovinocultores, técnicos e demais interessados. Será analisada a questão genética, apresentando algumas das principais raças utilizadas no Brasil e suas características mais importantes, e ainda os tipos de cruzamentos que podem ser feitos entre estas raças, em termos estratégicos, para aumentar a produtividade do rebanho. Então, meus amigos, nós vamos começar a trabalhar com criação de animais para consumo da carne e consumo dos derivados produzidos pelas ovelhas. E vamos aprender a cuidar desses animais para que o rebanho sempre aumente e nós possamos alimentar os irmãos que estão dentro da igreja, que é os escolhidos de Deus. Então aqui nós vemos os cursos que nós vamos tratar na nossa rocinha, é a nossa fazendinha. Então, aqui é alguns dos temas. Aqui nós vamos utilizar o curso de produção de vitelos, alternativa para aumentar a renda do produtor de leite. Aqui nós vamos criar os filhotes para poder abater e utilizar a carne para alimentar os membros da igreja. Porque a igreja, ela tem que ser uma igreja que ela seja separada do mundo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mandou que eu fundasse a igreja do Evangelho dos Pobres, para cuidar dos pobres, dos aleijados, dos mancos, dos cegos,
dos órfãos e das viúvas, porque o significado da palavra igreja está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, para a gente participar do corpo de Cristo, nós temos que fazer este sacrifício, porque senão nós vamos ser excluídos e depois não teremos mais salvação. Então, este foi o terceiro vídeo. Agora eu vou esperar a minha janta e depois, quando eu me alimentar e estiver me sentindo melhor, daí eu continuo a fazer mais vídeos para explicar e instruir sobre todas essas questões que estão sendo propostas. Fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.